resposta de maior ou menor, perdão, obrigada, e maior ou menor agressão dessa flora ao nosso intestino. E aí a gente tem também os processos degenerativos. Também considerando as fragilidades psicoemocionais dessa faixa etária, tem a maior percepção de que existe mais caminho para trás do que para frente, tem a percepção de fim, tem a sensação de que será que eu valho tão pouco assim? O medo da desvalia, medo da morte, sim, muitos dizem que não, mas existe. Sensação de abandono pela família e às vezes abandono real. A sensação de que a vida é sempre a mesma coisa, acorda, dorme, e no meio disso tem só um existir, não é um viver. Adoecimentos frequentes e percepção de que o corpo tem os seus limites. E aí, o primeiro passo é cuidar da emoção. Cuida da emoção, acalenta, acalma, né? E das fraquezas, diminuir essas fraquezas e a fraqueza física, a sensação de fraqueza. E para isso, para melhorar essa emoção, os cítricos por quê? Sempre, sempre os cítricos. Por quê? Porque na função do limoneno, e cada cítrico tem uma porcentagem diferente de limoneno e de pineno, que são moléculas que vão aumentar a liberação de serotonina. E vamos lembrar, gente, que para ter serotonina eu preciso ter uma nutrição adequada. E considerando que lá na melhor idade a nutrição nem sempre vai conseguir atender ao fornecimento de nutrientes de maneira adequada, aí a gente tem uma queda de serotonina. E isso pode ser um problema, tá? Cravo e canela tiram a sensação de fraqueza. O alecrim desperta, sempre inalado. O anis estrelado dá confiança. E onde a gente tem o anis estrelado? No TIR, tá? As flores e as madeiras, as flores vão dar maior acolhimento, vão dar mais permissão para essas emoções acontecerem, e as madeiras, o pé no chão, a segurança e o aterramento, né? E a Angélica aqui é a Melissa, tá? Que acalma, que serena, né? Que tranquiliza. E articulações, né? Porque vão acontecendo as artroses, as perdas de mobilidade, né? Os enrijecimentos das articulações. Então, a gente precisa dar esse carinho. Por que não a gente mesmo fazer os cuidados, a gente mesmo fazer as massagens? E isso aumenta vínculo, né? Sempre colocando um óleo que seja, que tenha potencial anti-inflamatório e que seja analgésico. Então, a gente tem a copaíba, tem o olíbano, que são riquíssimos em beta-caroteno, o breu branco também, né? Esses aqui são os nossos carros-chefes de anti-inflamação. A mirra, que tem um potencial anti-inflamatório e regenerador maravilhoso. O hortelã-pimenta, que relaxa a musculatura e ajuda muito a tirar a dor. E o Black Spruce, o spruce negro, que aterra e também faz um processo anti-inflamatório importante. E para as dores orgânicas. Então, a macadâmia, o óleo de macadâmia, ele preenche, ele penetra mais fácil e leva mais profundamente esses óleos. Cardamomo, anti-inflamatório para o sistema digestivo. Ele está em um óleo bem especial que é o Zengeste. Hortelã-pimenta, olha só, refresca e cuida do trato digestivo. O chá de hortelã da avó, que melhorava a nossa digestão, olha aí. A erva doce, que também trata o nosso trato digestivo. A citronela, que tem um efeito psíquico muito forte, mas que também tem ação anti-inflamatória. Não é só repelente, ela tem ação antidepressiva, mas ela é também anti-inflamatória. Coentro também é regenerador e anti-inflamatório. Além do que, o coentro ajuda a quelar os metais tóxicos. E se a gente pensar que antes os cuidados dentários eram feitos com amálgamas que tinham mercúrio, essas pessoas, elas passaram muito tempo com mercúrio nos dentes. E o coentro ajuda a diminuir
o que talvez possa ter ali de resíduo de mercúrio. Alguns cítricos que também são extremamente positivos nos cuidados digestivos e o gengibre, fundamental para o cuidado de trato gastrointestinal por causa justamente da fragilidade digestiva dessas pessoas. E o que a gente precisa é lembrar que a melhor maneira de oferecer isso tudo é levar através da inalação do ambiente. E isso tudo começa a melhorar. E aí, próxima etapa. Quem está trazendo para a vida? Quem está esperando? A gente precisa ter algumas coisas em consideração que são extremamente importantes. Que momento da gestação? Importa? Sim, importa. Se foi uma surpresa ou se foi algo muito desejado, construído, faz diferença? Faz, porque é a maneira que essa emoção está nessa mulher e que maneira essa emoção, essa mulher recebe essa criança no ventre. Que emoção está sendo construída entre esse binômio? É com amor ou é com rejeição? Percebe que faz total diferença o que está ali, o que essa pessoa está carregando e o que ela está transmitindo para a barriga? A família apoia, dá acolhimento ou não? É uma mulher que foi retirada do convívio da família porque foi uma gestação não planejada, surpresa de alguém não bem-vindo na casa, tudo isso é importante a gente saber. A mulher é aquela figurinha lá da medusa, não é a medusa, com 8 braços aqui, equilibrando pratinhos e que tem que fazer tudo e ainda vai ter que dar conta de mais uma situação que é uma criança por vir? Ou ela vai poder cuidar desse gestar? Tudo isso importa porque vai afetar diretamente a relação da mãe com o bebê e dela com ela mesma. No primeiro trimestre, às vezes ela não sabe nem que ela está grávida, às vezes ela ainda tem sangramentos. Nossa, mas mulher grávida pode menstruar? Pode, tá? E acontece, porque vira uma zona hormonal. Muitas vezes a mulher não tinha um ciclo hormonal adequado, e aí vira toda uma bagunça e a mulher fica com uma turbulência emocional muito grande e de repente ela se vê grávida. E nem por isso a gente vai desconsiderar a emoção dela. Muitas vezes a única coisa que vai se manifestar de maneira diferente é o humor, porque os hormônios já fizeram isso. E aí começa nauseando pra caramba, né? Ela não pode virar os olhos de um lado para o outro, que ela tem náusea. Não quer sair da cama, parece uma lesma de tanto que dorme, muita dor de cabeça, o peso que muda, né? E só falta comer o pé da mesa. E aí a gente precisa cuidar muito bem dessas emoções. E aí a única maneira que a gente vai oferecer para essa mulher é o inalado. Por quê? Tudo que ela passar na pele vai ter contato direto com a placenta. E a gente está falando de seres de milímetro, milímetro, que tem na primeira fase da gestação o desenvolvimento de sistema nervoso central. Primeiro trimestre, a gente vai cuidar então das emoções, inalar Balance e Serenity, que são ricos em olíbano, em lavanda, em vetiver, que vai ajudar, cedro, que vai ajudar a aterrar, dar tranquilidade para essa mulher, dar serenidade para ela não pirar. Isso aqui é sempre uma boa, tá? E a lavanda é bem-vinda para situações em que ela tenha dor de cabeça. Ah, mas e se ela estiver vomitando muito? Vamos pensar, tá? Se ela tiver com muito medo do que vai acontecer, o medo do inesperado, os cítricos que mais ajudam a aumentar a sensação de confiança são a bergamota e a laranja. Para a sensação de parar e não ter força para fazer nada, os pinheiros, tá? Então, os abetos, o black spruce também, só inalado, tá? O alecrim com aquele cuidado se ela não for epilética, porque se ela for epilética,
considerando que o corpo dela já está todo desorganizado e o limiar convulsivo dela também pode ser alterado na gestação, o alecrim está fora de jogada. Para situações de dor, o cardamomo e o capim-limão, também só inalado. Por quê? Porque eles são super anti-inflamatórios e gestantes não devem ter contato com anti-inflamatório. E para labilidade emocional, a camomila romana e a erva doce, que tranquilizam demais e evitam os altos e baixos emocionais dessa gestante. No segundo e no terceiro trimestre, que já tem um barrigão aparecendo ou já aparente pronto para explodir, né? Aí tem as cefaleias que são importantes, as dores de cabeça que são bastante importantes. No segundo trimestre tem muita náusea, né? E o sono que está cada vez pior. E aí começam também algumas outras questões nessa mulher. Começam algumas dores, né? Que às vezes são meio inesperadas. Para dor, o hortelã-pimenta inalado e pode ser usado se for uma cefaleia muito importante, ele diluído, muito diluído, ultra diluído nas têmporas e aqui na região da inserção do trapézio, que é onde a gente palpa aqui no nosso pescoço e às vezes dói para chuchu porque a gente trava de tensão, tá? Cardamomo, que tem aí o efeito anti-inflamatório, junto com capim-limão e sempre a lavanda, sempre a lavanda. Para náusea e para o intestino preso, porque grávida fica com o intestino preso, o gengibre tópico muito, muito, muito diluído, tá? O gengibre ele faz uma função de melhorar a motilidade intestinal. E como a gestante tem muito mais facilidade de ter infecções urinárias, também por causa da constipação intestinal, o tomilho, que tá no DDR Prime, tá? Vamos usar o DDR Prime? Não, vamos usar o tomilho, o Time mesmo, tá? Aí chega o momento do nascer e que venha o rebento, tá? Dá vontade de vomitar na hora do parto? Não sei, mas eu já vi muito e a mulher vomita pela dor, pela intensidade da dor. Hortelã-pimenta. Pode inalar bastante. O neném já está saindo, já tá tudo bem, pode inalar, tá? E para lombalgia, porque a bacia tá abrindo, a dor é dilacerante. Fazer massagem com lavanda na lombar, capim-limão e o óleo de calêndula aqui faz um efeito de levar mais profundamente. E se for uma cesárea, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai só cuidar da cicatrização, tá? Os melhores para levar esse processo de cicatrização, também o óleo de calêndula, porque a gente tem que lembrar que é uma cicatriz com a profundidade completa do corpo dessa mulher, são 6 camadas a vencer e também depende aí do tanto de panículo de gordura que tem ali até chegar lá no músculo do útero, né? E mesmo o músculo do útero, são muitas camadas ali que precisam ser cuidadas até poder cicatrizar. Então, é o que vai chegar mais profundamente no tecido cutâneo e subcutâneo dessa agora puérpera. Então, anti-inflamatório, a gente precisa sim da duplinha copaíba e olíbano com lavanda. E aí, desses aqui, a gente vai escolher a lavanda ou o Yarrow Pom ou a Sempre Viva. Lembrando que a Sempre Viva, se for uma mulher que tem problemas de coagulação sanguínea, se é uma mulher que está fazendo uso de anticoagulantes do tipo Clexane, a Sempre Viva está fora da jogada, porque ela pode aumentar o risco de sangramento. E a melaleuca para diminuir o risco de ter alguma infecção nessa cicatriz e a gente ficar com uma cicatriz inadequada, ou um procedimento que possa ter complicação. E aqui nesse momento, o que a gente pode usar nesse momento que é tão abençoado e maravilhoso? O funcho, também chamado de erva doce. E como que a gente pode usar? Também ultra diluído e na mama da mãe. Em volta, não é próximo aqui de onde o neném coloca a boca. É aqui, é próximo da inserção mesmo da mama. Por quê? Porque isso vai fazer a absorção destes óleos e vai dar a ordem para a produção de leite.
tá? Então não precisa tomar e não é para o neném fazer essa ingestão, tá bom? E aí, tem diferença para as idades da criançada? Será que tem? Vamos descobrir? Dos primeiros 3 meses, gente, a gente precisa lembrar que são seres assim absolutamente vulneráveis, completamente dependentes e com características. Em cada idade do desenvolvimento do corpo, as características são totalmente diferentes. Mas os primeiros 3 meses são de muita proteção. E a gente vai aqui usar, no máximo, esses 3 óleos aqui, e assim, ó, com a concentração limite de 1%. Limite. Não precisa de mais do que isso, porque é um corpo que tem fragilidade de receptores, ainda são receptores imaturos e é uma pele que é extremamente fina. Então a gente não precisa colocar muita coisa, que vai absorver tudo. Nem deve colocar muita coisa, porque vai absorver tudo. E a melhor maneira é sempre o difusor. E a lavanda tira a cólica. Mães adoram, adoram quando conseguem dormir, que o neném com cólica para de chorar. E o que que a gente usa? Lavanda na barriguinha, tá? E aí, dos 3 meses aos 2 anos e meio para cima, tá? Aí a gente mantém, tá? Uma diluição baixinha, a gente não vai passar de 5%, na verdade, em idade nenhuma, tá? E pode-se usar aí os óleos cítricos no difusor e sempre que possível, sempre que necessário, a gente vai usar difusor o tempo todo e a lavanda também e alguns cítricos em volta ali do umbigo, em sentido horário se a criança for constipada e anti-horário se a criança estiver com diarreia. Por que disso? Por causa da anatomia, a direção em que o intestino grosso ele está posicionado nas pessoas que não têm nenhuma alteração anatômica. Então, ele vai da direita, passa embaixo do diafragma e desce para então ir para a ampola retal. Então, se tem diarreia, está trabalhando demais em sentido horário. Então, eu preciso fazer massagem no sentido anti-horário para diminuir isso. Agora, se é uma criança constipada, eu preciso fazer trabalhar, eu preciso fazer sair. Então, eu preciso fazer no sentido horário. Depois dos 5 aninhos, mantém a diluição, tá? E a gente pode começar a fazer tópico em alguns outros locais, tá? E alguns canforados aqui depois dos 5 anos. O que que pode ser? A gente pode aqui, com muita cautela, com muita parcimônia, usar talvez uma canela em algumas situações? Pode. A canela é uma cânfora, tá? Pode, em algumas situações, se for realmente muito necessário, usar a própria Ravensara? Pode, tá? Se tiver com situações respiratórias muito importantes, com muita dificuldade respiratória, mas é muito parcimonioso. E para essas que são canforadas, o que que a gente vai fazer? A menor diluição possível. E qual é a menor diluição possível? É aquela que tem efeito. Então a gente começa com uma gota. Uma gota em 10 ml de óleo de coco fracionado ou do outro óleo carreador escolhido. Não precisa de mais do que isso. Aqui a gente continua com uma diluição gentil, uma diluição sempre abaixo de 5%, e aqui a gente já pode começar a usar os mentolados. Então aqui já entram os hortelãs. As hortelãs começam a ser possíveis de ser usadas aqui. E a gente não tem só hortelã-pimenta, a gente tem a hortelã verde, a gente tem hortelã japonês. Então, existem outras possibilidades aqui com maior segurança. Locais de pulsação, tá? Então, aqui no pulso, aqui atrás da orelha e a sola dos pés é sempre bem-vinda. Adolescentes, meu Deus, que fase! Senhor, o que está acontecendo nesse mundo que a família quer sair correndo e deixar o adolescente em casa? Ou trancar para fora de casa muitas vezes, né?
Também locais de pulsação. Por quê? Porque vai ser mais facilmente absorvido, é uma pele mais fina e vai ser mais facilmente absorvido. E importante sempre, também na medida do possível, porque às vezes existe a rebeldia do eu não faço o que você está falando, eu não vou fazer do jeito que você quer, eles não querem inalar, mas na medida do possível a gente consegue melhorar algumas coisas. E é importante a gente lembrar que essa é uma fase de muito drama, de muita dificuldade, porque as transições das emoções estão acontecendo ali, porque estão acontecendo as transições hormonais. E o hormônio faz uma virada na cabeça de todo mundo, especialmente das meninas, porque enquanto os meninos lidam com um hormônio e não estão nem um pouco preocupados se a cara tá ou não com espinha, as meninas sofrem muito por isso. Então a gente precisa cuidar dessa tristeza em excesso ou da euforia em excesso. O que está acontecendo? Qual é a emoção predominante? Acolher e fazer compreender que é uma fase que vai ficar tudo bem e que o mundo não vai acabar. Importante que este maravilhoso aqui, que é o Paracelso, falou lá no século XVI que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, para um bebê, faz diferença eu colocar 2 ou 3 gotas em 10 ml ou colocar uma? Faz diferença. Para um idoso também faz diferença? Faz diferença, tá? E à medida que a gente chega na fase média da vida, 3 gotas podem não fazer diferença, mas 15 gotas fazem. E a gente tem sim, esqueci de falar isso, mas é importante saber que a gente tem sim o que a gente chama de dose tóxica, tá? O que que é chamado de dose tóxica? Ela foi estabelecida com testes, tá? Em que 50% da dose foi suficiente, da dose programada, foi suficiente para fazer 50% das pessoas no estudo terem respostas tóxicas. Isso significa que com os óleos essenciais também não é diferente. E aí, onde que a gente vai testar para saber se tem ou não algum processo alérgico envolvido, se não tem? Como qualquer outra coisa, a gente sempre testa nas áreas mais finas e a melhor delas é aqui no cotovelo, tá? Na fossa antecubital, aqui na frente do cotovelo. E sempre com a menor diluição possível, porque se com a menor diluição possível eu tenho uma resposta que não é, que a minha pele está falando aqui não é legal, eu não vou usar, tá? E a gente vai experimentar pelo menos um, porque existem peles diferentes, existem absorções diferentes por conta de características de circulação sanguínea diferente, por conta de produtos que a pessoa está ferida e está passando por um processo de regeneração, tudo isso pode interferir. E aqui, resumindo, a gente vai sempre pecar pelo excesso de zelo. Então, doses mínimas, tá? Sempre. Aqui são 10 ml, uma gota, tá? Isso é uma dose de 0,5%. Então, sempre cuidar com risco de excesso, tá? Não vale a pena. E a gente tem o mesmo efeito com o mínimo. E aí, hoje a gente tem aqui algo muito especial para falar. Por quê? Porque a gente está numa semana de. A gente pede um e ganha outro, que é o Buy One Get One, que é uma semana BOGO. Para quem não conhece, vou falar a respeito do que a gente viveu nesses primeiros 3 dias. No primeiro dia, nós tivemos 2 presentes que foram maravilhosos. O nosso blend de respiração e o nosso blend de aterramento. Por que que ele é tão, tão maravilhoso? E por que que a gente tem que tomar alguns cuidados com ele? Esse aqui, o Breathe, é o óleo que me ajudou a me libertar de dispositivos inalatórios. Então, eu sou, assim, apaixonada por esses dois com muita gratidão. Ele tem a melaleuca. A melaleuca vai diminuir a proliferação de tudo que é patógeno que resolve afetar a nossa via aérea.
O louro, quando tem excesso de secreção, ele é mucolítico, ele faz essa secreção ficar mais mole, mais fácil de sair. Então, se amolece, vai escorrer mais fácil o nariz, vai tossir mais. Limão, além de também ajudar na redução da proliferação viral aqui nas vias aéreas, ele dá a sensação de bem-estar, porque ele estimula a liberação ali de mais neurotransmissores do bem-estar. O hortelã-pimenta, que tem também uma certa ação antimicrobiana, mas ele vai fazer principalmente a expansão da via aérea junto com o eucalipto. Então, esses dois são os que dão aquela sensação de, nossa, voltei a respirar. E aqui o cardamomo, que é extremamente anti-inflamatório, então aquela sensação de muitas vezes estar doendo, estar pesado e de precisar de socorro, porque dói mesmo, o cardamomo vai fazer esse processo de tirar a dor. E a Ravensara, que é uma cânfora e que também, junto com o eucalipto e o peppermint, vão expandir. O cheiro mais marcante no Breathe é o da Ravensara. As pessoas muitas vezes ficam assim, ah, será que é só a hortelã? Não, o cheiro mais marcante que ela tem é o da Ravensara. Aqui alguns cuidados. Nem este devem ser usados em crianças abaixo de 7 anos, salvo no difusor, tá? Acima de 5 no difusor. Este aqui, a partir dos 3 meses de idade, pode colocar o lemon no difusor com tranquilidade, tá? O balance, o nosso mix do aterramento. E aqui tá bem isso, né? Mix do aterramento. Ele tem os mantos, que é o jasmim do imperador, que vai falar para aquela sua emoção. Pode vir, você é bem-vindo, eu vou cuidar de você. O Black Spruce, que é aquele que também aterra e dá segurança para essa emoção que está vindo. Ele tem Wood, que também é uma cânfora, não é da mesma família aqui, mas é uma madeira da família da cânfora, que expande. Às vezes a gente naquela situação de tô com medo, tô angustiado e dá aquela travada aqui no peito. É justamente o Wood que vai permitir que a gente respire. Ele abre. Não dá aquela sensação de expansão que nem os mentolados, mas ele permite que a gente respire, que tire aquela sensação de opressão, tá? O olíbano também dispensa apresentações, ele por si, né? É a pessoa, né? É o óleo personificado de recuperar a nossa presença, a nossa intuição, o nosso estado de conexão com a gente, com o meio, porque às vezes na apiração a gente não consegue saber o que está acontecendo, ele devolve a gente para o lugar. E aí, essa dupla aqui, para mim, é fantástica. A camomila, que serena, que acalma, que tranquiliza, que ceda a emoção que está desorganizada, e o tanaceto azul, que faz a gente voltar para o movimento. E esses dois, eles têm uma molécula chamada camazuleno, os dois em proporções diferentes, que é o que dá um tonzinho azulado para o balance, e essa molécula é altamente antialérgica. E como ele já vem em óleo de coco fracionado, em situações de urticária, a gente pode usar o Balance e passar na pele porque ele ajuda. Aí, ontem nós tivemos este presente aqui, o Onguarde, o nosso cavaleiro da imunidade, que vem com cravo e canela, que quando a gente tá ruim, a gente tá se arrastando, adoentado com alguma coisa, alguma sensação, aquela. Vamos pensar num quadro gripal, por exemplo, que a gente tem dor no peito todo, fica se arrastando, não consegue fazer as coisas, o cravo e a canela tiram a gente dessa coisa, ai, não quero, ai, não vou. Ele devolve a sensação, a capacidade de agir. Eles tiram a gente da astenia, da fraqueza, do mal-estar de um adoecimento. O eucalipto, vamos respirar. A laranja, além de também estimular a imunidade, ela melhora a nossa digestão, porque quando a gente está doente a gente não quer nem comer, então melhora o apetite e
libera serotonina para a gente ter a sensação de bem-estar. E o alecrim, que uma vez que eu estou começando ali a ter uma resposta, eu preciso saber o que eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer. E de presente com ele veio a cúrcuma. Aqui o turmeric, ele nessa apresentação no óleo, ele não tem a curcumina, então ele não é anti-inflamatório, mas ele tem a turmerona e a R-turmerona, que são duas moléculas que são altamente regeneradoras. E ele também tem uma ação que as pessoas não imaginam, mas ele tem uma ação repelente. Se a gente colocar o turmeric num difusor, ele tem uma ação repelente. Gente, está acontecendo um monte de casos de dengue perto de vocês? Aqui, ontem eu recebi notificação. Aqui na região, a gente teve, na semana passada, 22 casos. Então, é coisa pra caramba e não são casos simples, não são casos, porque dengue é de notificação compulsória, são dengues graves. E o alecrim, que também está aqui que eu acabei de falar, ele traz a gente de novo para a capacidade de pensar, o que fazer, como agir, e ele também é um imunoestimulante. E aí hoje, maravilhoso, uma bebida que eu tenho assim muito, muito, muito carinho, porque é extremamente antioxidante. Se vocês olharem aqui, nós temos 6 frutas vermelhas: ameixa, romã, açaí, cranberry, cereja e jabuticaba, né? Quanto mais escura a casca da flor, mais flavonoide. E isso significa que maior é a proteção que essa planta tem que ter para se defender do meio. Então, olha quanta riqueza tem aqui. Além do que, um monte de fibra aqui pela ameixa, o cranberry, que já é mais do que documentado em incontáveis estudos a respeito da capacidade dele de melhorar a nossa defesa do trato urinário, então diminui o risco de infecções. A vitamina C da graviola, junto com as fibras da ameixa, junto com a cúrcuma, e aqui a cúrcuma tem a curcumina, tá? O psyllium, que é uma fibra pouco absorvível, então eu tenho fibra, eu tenho um monte de vitaminas para fazer o meu corpo trabalhar, eu tenho jabuticaba cheio de fibras e muita vitamina C, e aí o psyllium. Então, o que o meu intestino vai trabalhar e vai ter de efeito anti-inflamatório vai melhorar a minha capacidade de absorver nutrientes. Mas a curcumina, ela precisa de uma molécula específica que seja picante para ela ser ativada e funcionar como anti-inflamatório. Este papel vem do zinzebereno do óleo de gengibre. Aí a gente tem mais um antioxidante natural extremamente potente, que é a astaxantina, que é o que dá o pigmento vermelho dos frutos do mar, que tem uma ação especial e muito potente em sistema cardiovascular e olhos. Então melhora. A gente já tem alguns relatos bem interessantes de pessoas que já estão fazendo uso do LifeShot há algum tempo, desde que ele foi lançado em novembro, e já estão tendo que trocar os óculos. E para ser a nossa cereja do bolo, a gente tem a tangerina, que é digestiva, que é diurética e também estimula a dopamina, a dopamina e a serotonina, e o óleo de olíbano, que vem aqui também fazer a nossa proteção de DNA e ser regenerador. Então, isso aqui é simplesmente surreal e é mais do que um presente. E é uma dosinha assim que a gente tem que tomar. Não é para tomar um copo cheio do jeito que tá mostrando nessa foto. É uma dosinha pequenininha. E ele trouxe de brinde o Whisper Touch, que é um blend que tem uma ação, tem um efeito na mulher de cuidar dos hormônios da mulher. Por quê? Porque são flores. Aqui a gente tem jasmim, aqui a gente tem rosa, ylang-ylang e a baunilha, tá? Então eu tenho aqui flores que vão cuidar dos. Faltou o patchouli. Tá faltando patchouli nessa flor, porque ele tem nessa foto. Ah, não, tá aqui, ó, folha de patchouli. Que são plantas que vão atuar no sistema hormonal feminino.
E porque vão organizar esse sistema hormonal feminino, a percepção pelo nariz masculino tem uma resposta de melhorar a afinidade do casal. E isso é muito interessante. Por quê? Qual é a função das flores na natureza? É a perpetuação da espécie. Olha que interessante, vem daí o efeito afrodisíaco desse óleo. Aí a gente tem a semente do cacau, que é antioxidante. A gente tem a casca da bergamota, que vai dar autoconfiança para essa mulher. A casca de canela, que deixa ela mais disposta, com mais ânimo. A baunilha para falar, beleza, tá tudo bem. Isso que você tá sentindo é isso mesmo, né? Essa emoção, essa mudança de humor é isso mesmo, faz parte do jogo. O sândalo havaiano e o vetiver para colocar o pé dessa mulher no chão. Porque senão a mulher fica meio pirada, tá? Então precisa desse equilíbrio todo. E é muito inteligente, porque a resposta, e aqui no óleo de coco fracionado, porque isso aqui é um perfume, tá? É para passar nas áreas de pulsação. E a resposta é o nariz masculino que vai perceber, não pelo perfume, mas pela alteração do cheiro da pele da mulher. Quem já ouviu falar de feromônio? Gente, a gente emite feromônio também, eles também. E junto com ele veio também mais um presentinho que é a lavanda, que é isso. E é isso, é a lavanda, né? Onde tudo começou, onde parte do meu amor pela aromaterapia começou, porque ela traz pra gente um sono de qualidade, ela melhora a nossa capacidade de regenerar tecidos, ela tranquiliza, ela serena, desde o neném até o vovô. E, gente, isso tudo tá aqui desde o Homem das Cavernas. Tá aqui desde antes de nós. Então, por que que a gente vai fechar os olhos para isso tudo? Por que que a gente vai fingir que não tá vendo? A natureza tá aí desde antes de tudo, desde os dinossauros, certo? Ficam aqui os meus contatos. Eu acho que era isso. Gente, fala sério, que aula foi essa? Uma salva de palmas mudas para a doutora Lud, gente, ela merece mais do que tudo aqui. É uma pós-graduação, não é não? Isso aqui que a gente tem toda quarta-feira, com essa doutora maravilhosa, é uma pós-graduação que a gente paga muito dinheiro lá fora e não aprende nem um décimo do que a gente aprendeu hoje aqui. Lud, muito obrigada. Você, como sempre, iluminando a gente, ensinando essas pessoas a gente aprender mais. Cada vez que eu te escuto falar, eu sempre absorvo um pouco mais. Não tem como não amar escutar você falar sobre óleos essenciais. Seus olhos brilham, você traz encantamento pra gente e muito aprendizado. Muito, muito obrigada de novo. E, gente, nós vamos tirar uma fotinho aqui. A gente já está finalizando o nosso Fala Doctor. Então, quem tiver o óleo essencial da sua preferência, seu olhinho, pegue. Vamos colocar na tela um coraçãozinho também para que a gente possa aparecer na foto. Todo mundo amou, não amou? Então, vamos colocar vários corações aqui para a gente poder tirar essa fotinho no dia de hoje. Vamos lá, vou fazer aqui. Peraí. A primeira foto tá indo. Desculpa. Vamos ver se saiu. Todo mundo saiu lindo. Engasguei. Vamos para vamos para a segunda página. Ai, gente, desculpa. Ai, peraí que travou aqui. Vamos lá para a segunda página. Coloca o coraçãozinho de novo. Todo mundo saiu lindo e maravilhoso, gente. Faz parte do jogo, a gente é vivo, né? É isso. Obrigada, meus Muito amores. obrigada, gente. Tenha todos uma boa noite. Tchau, tchau.